Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela confiança em estar aqui comigo. É, o assunto hoje, sobre processos, né, é um assunto que, bom, ao longo aqui do nosso bate-papo, vocês vão ver o quanto eu tenho ele como fundamental na liderança e na estruturação da empresa, né? E, curiosamente, devo dizer a vocês assim, todo webinário que eu faço, eu sempre gosto daqueles dias que precedem o webinário, colocar um ou outro case, né, de sucesso, uma ou outra falha. E eu, para pegar coisas assim mais atuais, obviamente eu procuro na internet, né? E também procuro pesquisas, tal. Vou falar um negócio para vocês. De processos, eu praticamente não encontrei nada interessante. Porque eu, francamente, chamo processos de o patinho feio da administração. E a gente vai entender por que já já, né? E processos é um negócio tão fundamental, né? Porque eu tenho certeza, todo mundo aqui já viveu em algum momento, lá dentro da organização, situações de equipes desalinhadas, equipes que não se entendem, principalmente equipes que são cliente e fornecedora internas, né? Eu preciso entregar algo para você, para o seu setor, né? E então nessa relação há sempre situações conflituosas, né? Situações, isso também é muito comum, situações em que a bomba estourou, o problema aconteceu. Tá, quem é o responsável? Por que que aconteceu? Quem deveria ter feito? Quem não fez? O que deixou de ser verificado? O que deixou de ser medido? O que deixou de ser produzido? Qual parte faltou, né? Isso é muito comum acontecer em empresas que não têm processos padronizados, né? Eu até já ia até falar assim que não tem processos. Eu já ia contar uma heresia, porque toda empresa tem processo. Toda empresa tem processo. Ah, mas a minha empresa é pequena, a minha empresa eu tenho um salão de cabeleireiro, eu tenho um açougue. Então você tem um processo. Você tem uma metodologia para você receber mercadoria, receber o cliente, pagar, cobrar, realizar o seu serviço, né? Receber do cliente, pagar impostos, né? Qualquer empresa tem seus processos. É lógico que, vamos pegar um açougue simples. Eu sou o dono do açougue e tenho um pequeno funcionário, tenho um funcionário. Talvez eu não precise ter processos assim tão complexos, que eu precise padronizá-los, redigi-los, né? Em algum momento, óbvio, eu precisei treinar o balconista, o meu ajudante, o cara que corta carne, né? Em que momento ele vai cortar, como é que ele vai armazenar. Opa, já está começando até a complicar o processo de um pequeno açougue. Então, a gente vê muitos conflitos dentro das organizações, e, obviamente, à medida que as organizações vão crescendo, aumentando um pouquinho, por exemplo, daqui a pouco eu vou contar um pedacinho da minha história. Eu hoje atuo em Maceió, né? E há 25 anos, eu com meus sócios, nós temos lojas de material médico hospitalar e temos também, são duas lojas, tínhamos também em Aracaju e temos também uma distribuidora, né? Então, e nas lojas, primeiro, ó, já são duas lojas, uma distante da outra. Como é que uma troca informação com a outra? Como é que eu mando mercadoria de um para outro, de uma loja para outra, né? Essas lojas têm um sistema de atendimento por WhatsApp, atendimento por telefone. Como é feito esse processo? Como é feita a entrega? E soma-se a isso uma distribuidora. Então, são perto aí de mais de 100 pessoas lidando com esse sistema que, a princípio, poxa, duas lojas e uma distribuidora não é algo tão gigante assim, né? E mesmo assim, existem muitas cabeçadas, né? Quando os processos não são
conhecidos, padronizados, treinados, nós temos muitos conflitos. E perdemos muito dinheiro nessa brincadeira, muito tempo e dinheiro. É, então, uma outra medida que mostra muito claramente quando os processos não são padronizados ou são desorganizados é quando a gente tem os gestores, né, supervisores, gerentes, muitas vezes o dono, a maior parte do tempo apagando incêndio, né? Apagar incêndio significa que você está no meio de um caos e não de uma empresa organizada com processos padronizados. Tem até uma imagem que eu peguei uma vez, eu vi, eu achei o máximo aquilo no Instagram. Hoje o Instagram dizia assim: é, se você trabalha numa empresa sem processos padronizados, sem processos pré-estabelecidos, você não trabalha numa empresa. Perdão, você não tem uma empresa, você tem um incêndio. Você trabalha no meio de um incêndio, né? E como eu disse, infelizmente, processos é como se fosse o patinho feio da administração, né? As pessoas não dão muita bola, não querem perder tempo, sabe, com isso. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Nós vamos conversar, num primeiro momento, sobre essas questões que envolvem o que dificulta padronizar processo dentro das organizações. E depois eu vou compartilhar com vocês um checklist em 4 etapas, para você, sabe, começar a organizar a casa, né? Começar a colocar procedimentos em ordem, aliás, perdão, processos em ordem dentro da sua organização. Eu digo procedimentos que sempre que a gente fala em processos, uma das principais ferramentas são os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, né? Mas um processo, ele tem vários documentos. São os procedimentos, instruções de trabalho, registros, tabelas e por aí vai. Mas aí a coisa já vai começar a ficar mais complicada, a gente não vai entrar nisso hoje, ok? Então vamos lá. É, Processos internos, destrave o potencial da sua equipe. Por que eu fiz questão de colocar esse subtítulo aí? Porque, diante até desse tipo de problemas, desses problemas, né, e vários outros que eu comentei com vocês agora, a sensação que dá é que a empresa está ali travada muitas vezes, está ali engessada, a equipe não cria, a equipe está mais perdendo tempo com conflito, em apagar incêndio, em improvisar, em resolver problemas, do que trabalhando, produzindo, buscando eficiência, buscando melhoria. Então, processos internos, eles destravam a organização, destravam o trabalho da equipe. Vamos lá, começar aqui. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu não vou seguir o que está escrito aí nesse meu currículo breve, né? Só vou colocar aqui a primeira frase: mais de 30 anos trabalhando com gestão de pessoas, gestão da qualidade e desenvolvimento de líderes. Eu comecei a trabalhar quando eu era, né, comecei a trabalhar quando eu era menor aprendiz, né? E como menor aprendiz, eu comecei numa multinacional e saí de lá 12 anos depois. Nesses 12 anos trabalhando nessa multinacional, era a Caterpillar, no caso, né, fabricante de máquinas de terraplenagem, tratores. Então, os 12 anos que eu fiquei lá, que eu fiquei ali, muitos anos na área produtiva, né? A maior parte desses 12 anos foi em áreas de treinamento técnico, maior parte de treinamento de montagem, usinagem, interpretação de desenhos, eram treinamentos técnicos. Então, foram 12 anos convivendo o tempo inteiro com padronização. Mas quando eu saí dali, aquilo para mim era o normal, era o natural dentro de uma organização, dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, né? Tudo era padronizado,
né? Uma das coisas mais gostosas que eu aprendi naquela época e que eu trago até hoje, e que inclusive é até tema de um próximo webinário, como melhorar processos, né? Ferramentas de melhoria de processos, coisa que eu aprendi há mais de 30 anos, como a gente viu aí, mas que a gente usa até hoje. Então, aquilo para mim era muito natural. Quando eu saí dessa empresa, eu saí com essa cultura de organização, processos padronizados, né? Aquilo para mim era natural. E aí eu fui trabalhar em algumas indústrias nacionais de médio porte, grande porte também, de autopeças. Foram, na verdade, três empresas. Eu trabalhei como funcionário. E, francamente, principalmente quando eu topei com a primeira, eu achei uma bagunça assustadora, sabe? Fiquei bem assustado com aquilo tudo. Por sorte, e por uma feliz coincidência, a ISO 9000 estava chegando no país com força, né? Isso foi no começo dos anos 90. Tá? Então, a ISO 9000, a gente sabe que é assim, um modelo até básico de padronização dos seus processos. Projeto, desenho de produtos, produção, entrega, enfim, de todos aquilo que a gente chama de sistema da qualidade. É a padronização do sistema da qualidade. Foi aí que eu entendi que aquilo que eu tinha visto nos 12 anos anteriores, tá, era o que se chama de uma trilha, uma ferramenta fundamental na busca da excelência, né? Empresas competitivas, é, elas têm, entre várias coisas que é muito fácil a gente relacionar aqui, relacionadas a produtos, a gente altamente treinada, competente, mas tem o que eu estava chamando aí de patinho feio, né? Processos bem azeitados, bem padronizados, bem cuidados. Então, depois que eu saí dessa empresa, trabalhei em algumas indústrias, como eu acabei de falar. Comecei a trabalhar com consultoria, isso tudo foi em São Paulo, né? Trabalhei lá com um ano e meio, 2 anos com consultoria, né? E depois eu vim para Maceió, tá? Foi aí que eu fundei com os meus irmãos, que são meus sócios, né? Essas empresas de material médico hospitalar, lida com material médico hospitalar. Hoje a gente está atuando também no segmento de higiene e limpeza, ok? Nós temos lojas, temos distribuidora. E, como eu disse, não é um grande negócio, é uma empresa de médio porte, mas que, se não forem os processos bem padronizados, bem organizados e azeitados, a gente toma pancada de todo lado. Aquilo vira um caos, né? É todo mundo apagando incêndio, esquece de crescimento, esquece de gestão, esquece de desenvolvimento de pessoas para estar apagando incêndio. Essa é que é a verdade. Bom, deixa eu comentar com vocês de onde está saindo esse material, esses webinários. Esses webinários, eles são realmente uma apresentação de conteúdo, né? Eu não vou, ao final desse webinário, oferecer nenhum curso, nada, assim, para vender, né? É lógico que eu desejo muito que a gente mantenha o relacionamento, né? Que vocês me acompanhem e a gente até venha fazer negócios lá na frente. Mas deixa eu apresentar para vocês a minha empresa, tá? A Octus, uma consultoria que eu fundei há alguns meses, e o principal produto dela é um programa de desenvolvimento de liderança, que pode ser realizado em forma de treinamento, pode ser realizado em forma de mentoria, que é o principal, é o carro-chefe, o principal método, mentorias individuais, mentorias em grupo, né? Ele pode ser adaptado para as necessidades da organização. Então, o método LeaderOptus, ele tem esses 8 grupos de competências aqui. E eu comecei a fazer webinários baseado um webinário para cada um desses grupos. Então, no mês retrasado, nós fizemos sobre inteligência emocional e liderança, o que torna você um líder inesquecível,
é o título que tem lá no YouTube, alguma coisa assim. No mês passado foi Formação de Equipes de Alta Performance. É lógico que em 1 hora e meia não dá para. É um resumo, é um apanhado do que é abordado desses módulos, ok? Na verdade, em todos eles. O terceiro, a gestão de desempenho e de processos, só que a gente vai focar aqui em processos, né? O quarto módulo, gestão de projetos para melhoria de processos. Então, o mês que vem eu pretendo colocar uma forma, uma ferramenta específica para melhoria de processos, né? Então, vai ser um gancho para esse webinário aqui de hoje. Um outro bloco aqui de competências de liderança que está relacionado com identidade da organização, estratégia e cultura organizacional. Ah, mas isso aqui não é para alta gestão? Sim, é para alta gestão, mas o líder tático, líder estratégico, supervisão, média gerência, todos os níveis de liderança impactam profundamente tanto na estratégia quanto na cultura, eu diria até principalmente na cultura da organização. A cultura ela é até estabelecida pela alta administração, pelo dono, pelo fundador, né? Mas há uma interferência, uma interferência muito forte da supervisão, da gerência, do modo geral. Então, é um módulo bem interessante. Um sexto módulo, sobre tomada de decisão, técnicas de tomada de decisão. Depois, um outro módulo sobre influência e negociação. E, por último, criatividade, mudanças e inovação, né? É muito difícil vocês encontrarem um treinamento, um programa de desenvolvimento de líderes tão abrangente assim. Difícil. Então, a gente está nesse terceiro aqui, ok? Eu quero discutir aqui o custo para a organização da falta de organização e padronização nos processos internos. E a maioria deles são custos invisíveis. São custos que, se você não, muitos deles você não mal tem como medir, ou até tem e não é medido, a maioria não é medida. Então, por exemplo, vamos lá, o primeiro deles. Equipes desmotivadas pela falta de clareza e treinamentos inadequados. Então, é um custo muito sério para a organização. Obrigado. É um custo muito sério para a organização e que muita gente, muitos gestores, infelizmente, não estão atentos a isso, o quanto impacta na qualidade do trabalho, no cuidado, no comprometimento, no cuidado que as pessoas devem ter, no atendimento ao cliente, na produção, nos cuidados até da própria execução do trabalho. Nós abordamos isso, seria muito interessante vocês darem uma olhada lá no webinário do mês passado, a gente aborda isso com bastante profundidade, tá? Mas se você não ter processos padronizados, nós já vimos logo no primeiro slide, fiz algum comentário, aliás, foi nos seus comentários, você não ter processos padronizados é a causa, uma das grandes causas de conflitos dentro de uma empresa. Então, quando você não tem claramente o que você tem que fazer, o que o seu colega tem que fazer, o que que ele tem que entregar, em quais condições, quando, em que momento, né? Surgiu um determinado problema, como esse problema deve ser resolvido, quem deve resolver esse problema. Quando você vive ali no meio de um caos, tendo conflitos dessa natureza e daí para pior, não tem motivação que aguente. Não tem motivação que aguente. A motivação, tem uma frase muito interessante, acho que é do Zig Ziglar, é o seguinte: a motivação ela é como tomar banho, né? Você tem que tomar todo dia. Não? Então, se o pessoal tem se sentido motivado todos os dias, ele tem se sentido numa empresa organizada, essa é a questão da motivação. Gestores sobrecarregados com microgerenciamento, né? Microgerenciamento mata qualquer gestão eficaz. Microgerenciar é você ter que
parar de fazer o que você está fazendo em termos de gestão para ficar tirando dúvida, mandando um fazer. Ó, não, você vai fazer isso aqui agora, você vai fazer aquilo. Deixa eu ver como é que você está fazendo, né? Você está fazendo direito? Ô, fulano, ensina ele que ele aqui ainda não sabe. Deixa eu ver se ensinou corretamente. Esse tipo de coisa, isso perde um tempo, desmotiva, perde-se muito dinheiro, perde-se qualidade com isso. O crescimento é limitado, é lógico, você não tem tempo para crescer, você não tem tempo para observar o processo, para observar o que que você pode melhorar. Nem você, como gestor, como líder, como dono, e nem as pessoas que participam do processo, que podem te ajudar, que executam o processo e que podem te ajudar. Custos operacionais elevados, né? Então, tudo isso tem um custo. Inclusive, até pegando esse exemplo caótico que eu dei de, ô fulano, treina aquele cicrano, explica aqui como é que faz, como é que não faz. Isso é tempo e muitas vezes desperdício. Muitas vezes, dependendo, por exemplo, numa indústria, um setor produtivo, né? Muitas vezes, quando você vai precisa ensinar alguém a produzir fazer uma determinada operação, uma determinada montagem, tem refúgio, tem desperdício, tem perda de tempo, setup, dinheiro, a matéria-prima, né? Isso tudo é custo. Conflitos, desmotivação e cultura do cada um por si. Isso eu já vi. Sabe que situação? Foi bem triste. A situação em que a bomba estourou e ninguém sabia claramente qual foi a causa, aonde ela estourou, né? E pega-se alguém para. Vamos buscar o Cristo para ver quem foi que causou isso. E gestão de processos não é isso. Empresas com processos bem definidos, bem padronizados, também têm suas bombas que estouram. E quando essas bombas estouram, há como você rastrear, identificar o que que aconteceu, buscar a causa fundamental, que é o que a gente até vai ver no próximo webinário. Eu estava aqui comentando com vocês. Qual é a causa fundamental? Vamos focar na causa. Ah, foi ele que errou. Por que que ele errou? Falta de treinamento. O que que aconteceu? Treinamento. Ah, mas ele recebeu o treinamento. O treinamento foi bem feito, foi bem realizado, o supervisor acompanhou. Vamos investigar a causa, né? Quando não há processos padronizados para se ter esse nível de tratamento dos problemas, o que acontece é uma caça às bruxas. E quem conseguir se esconder melhor, que permaneça, né? Então, é a cultura do cada um por si, né? Deixa eu me proteger aqui, deixa eu arrumar uma desculpa. Então, quando não temos processos padronizados, é isso que acontece. Perda de vendas. E aí a gente pode enumerar aqui N motivos. Por exemplo, falha da entrega, perdão, por exemplo, a falta da compra no momento adequado de uma matéria-prima, o produto que foi entregue inadequadamente, no prazo errado, não entregou a quantidade correta, preço. Porque se eu tenho custos elevados, eu preciso compensar isso para manter minha margem, ou eu tomo prejuízo. Então, meu preço vai lá para cima. Às vezes, a empresa ela tem uma estrutura até enxuta, mas cobra mais caro do que um concorrente, e aí bota desculpa no fornecedor. Ah, o meu fornecedor entrega para o meu concorrente mais barato, só pode ser isso. Porque eu já estou com a margem baixa, né? Já estou com a margem baixa. E o meu concorrente, que é maior, né? É mais pesado, consegue entregar mais rápido e consegue entregar mais barato do que eu. O que que pode estar errado? Meu custo. Custo com desperdício, custo com a falha, com esses exemplos que eu dei aqui para vocês, né? Então, perda de vendas, perda de clientes para concorrentes mais organizados, que cai aqui no exemplo que eu acabei de dar, né? Então, gente, empresas assim, elas estão mergulhadas no caos, né? É apagar incêndio, uma floresta incendiando. Então, é só observar mesmo, né? Eu tenho esse tipo. Os sintomas são esses que eu comentei. Repare, é porque eu já pulei o slide aqui, mas repare que vários desses sintomas que eu coloquei aqui, você não consegue pegar em planilhas do DRE,
em indicadores, né? Você não pega muito, ok? Então, imagine o seguinte cenário: o que que a gente vai buscar, o que que a gente quer, né? Nós queremos uma equipe operando com clareza e autonomia. Não há sentido você ter uma equipe treinada, que sabe o que faz, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que entregar, né? E não tem autonomia para decidir como fazer, que momento fazer, o que é que precisa ser feito. A equipe precisa ter essa autonomia, né? Isso, inclusive, motiva. É uma coisa simples, mas que motiva, engaja. Imagine um cenário que todos sabem exatamente o que fazer e como fazer. Os processos padronizados, eles estabelecem justamente isso, é uma relação disso. Imagine um cenário em que há uma redução drástica de erros e retrabalho. Um cenário onde há mais tempo e recursos para focar em inovação e novas oportunidades. Quando você tem processos padronizados, organizados, né? Processos padronizados, inclusive, eles só são válidos a partir do momento em que as pessoas envolvidas nesses processos estão treinadas, compreenderam o que deve ser feito, o que é que cada um faz, e com autonomia vão realizar o trabalho, livrando o gestor, livrando o gerente, livrando o dono de estar ali microgerenciando, de estar ali vigiando, aumenta a confiança. Isso é delegação, o princípio da delegação. Isso faz com que ele levante os olhos para frente e enxergue lá na frente para onde a empresa está indo, o que que ela pode fazer, o que que ele pode criar, o que que ele pode inovar. Ele, inclusive, passa a ter uma visão holística dos processos e enxergar, poxa, onde é que eu posso melhorar esse processo? Será que eu não posso eliminar esse ponto aqui, não posso otimizar isso daqui, né? É o que uma vez eu, fazendo um curso da Fundação Dom Cabral, eles insistiam demais no seguinte: o dono ele tem que estar no helicóptero observando ali o que está acontecendo. Descer de vez em quando necessário. Desce, sobe e olha como está a floresta, como é que está a plantação, olha como é que está o cenário como um todo. Esse é o papel da alta administração. Não ficar resolvendo pepino que está acontecendo lá embaixo na floresta, né? Isso quem tem que resolver são os gestores de primeira linha ali. Seguindo, né? O cenário onde os processos são padronizados, os gestores tomam decisões embasadas em dados e em processos bem definidos. Por quê? Processos bem definidos e padronizados exigem dados, né? Exigem que sejam controlados. Então, as decisões são baseadas em números que os próprios processos geram. Então, isso tudo não é utopia. É uma realidade possível com a implementação da gestão de processos, né, de forma correta. Então, é o seguinte, então, como é que a gestão de processos pode ajudar, né, diante daquele caos que eu comentei? Vamos começar a ir para a prática aqui, né? Eu fiz esse diagramazinho aqui. Então, começando lá em mercado, né? Nós temos um mercado cada vez mais exigente e cada vez mais competitivo. Então, todos os mercados, né? Eu de vez em quando escuto, mas o meu não é assim. Se alguém tiver aqui, se alguém trabalha aqui em alguma empresa que é única no mercado, poxa, aí beleza. Mesmo assim, não justifica não ter processos padronizados. Mas, né, todas as empresas hoje vivem num mercado assim extremamente exigente, extremamente competitivo. Existem novos entrantes o tempo inteiro dentro de praticamente todos os segmentos, né? E isso faz com que uma das primeiras consequências, né, dos competidores entrando no mercado, a margem de contribuição, né, a margem passa a ser algo muito mais valioso
necessário de ser trabalhado, né? Cuidado, e uma variação mínima na margem pode ser a diferença entre o sucesso e o insucesso, o sucesso e o quebrar, né? Ou partir para um nível medíocre, o nível das organizações que tentam sobreviver no mercado e não competir e inovar e crescer. Então, a margem de contribuição passou a ditar uma série de regras aí. Quem vence e quem está num nível aí de tentar sobreviver. E os vencedores, as empresas competitivas, trabalham com eficiência. E o que é eficiência, assim, rápidas palavras? Menos erros, menos perdas, o que se transforma também em maior produtividade. A eficiência, ela é a causa da maior produtividade, ou seja, produzir mais, melhor, com menos recursos. Isso é produtividade. Isso aumenta a margem, isso aumenta o lucro, isso aumenta a competitividade, isso aumenta as vendas, isso aumenta a credibilidade da empresa no mercado, isso melhora a imagem. Processos entra justamente aqui, a eficiência. A eficiência é justamente o quê? A, a maneira como eu faço as coisas, são processos, e eu faço as coisas de maneira organizada, bem feita, né? Melhorada de maneira inteligente, de tempos em tempos. Não é um caos. Do caos, você nunca vai ter excelência. Não tem como. Isso é impossível, né? Ô, gente, tem uma coisa aqui. Aliás, vou até começar por aqui. Não sei se vocês lembram, acho que todos viram. Não sei se quem entrou hoje no grupo, acho que não viu. Eu coloquei no grupo ontem um post, que era esse post aqui, né? E coloquei até em alguns grupos de RH, homenageando os profissionais da área de recursos humanos, que foi ontem. Eu coloquei esse post, mas não foi. Ele não tem não é algo simples, não, que está aí, sabe? Né? Ele pode parecer um post simples. Mas para vocês terem uma ideia, essa imagem que vocês veem aí é o fundo de tela aqui do meu computador e não à toa. O que que a gente vê aí? Mãos, a gente vê gente e aquilo que eu enxergo como processos. Essas engrenagens funcionando aí de maneira, né, que dá a impressão aí de uma coisa encaixada, que funciona, né? Gente e processos são a base do sucesso. Parece uma colocação até meio romântica, mas não é. Quem aqui, eu até gostaria, Mirabelle, vê aí se você enxerga, eu gostaria que quem aqui conhece Balanced Scorecard, BSC? Coloca aqui nos comentários aí, por favor. Ah, o Bélio, eu estou vendo aqui, pessoal. Não, não estou não, não estou não. Pessoal, conhece? Tem alguém que conhece? Não? BSC, Balanced Scorecard. Vamos seguir, então. Eu vou explicar o que é esse Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard é uma das principais ferramentas, dependendo até da forma como o planejamento estratégico é colocado dentro da empresa, é a principal ferramenta. É aquela ferramenta que acompanha toda a implantação de um processo de planejamento, da execução, perdão, de um planejamento estratégico, né? Vou colocar aqui para ilustrar e explicar melhor para vocês o que é isso, o que é essa ferramenta, tá? Essa ferramenta aqui, eu até peguei ela ontem lá, anteontem, peguei esses dias no Google, que eu ia colocar uma minha, tá? Falei, não, peraí, deixa eu pegar uma. Essa aqui é da Gerdau. Olha lá, ó. Por isso até que eu peguei, uma da Gerdau. A minha é muito parecida com essa, talvez até um pouquinho mais complexa. Mas o que que é isso daqui, em linhas gerais?
esse mapa, cada caixinha dessas aqui, a gente pode chamar como uma meta a ser atingida no planejamento estratégico, uma meta do planejamento estratégico, que precisa ser atingida por um determinado setor, por uma determinada equipe, uma determinada linha de processos, ok? Então, cada caixinha dessa aqui é um objetivo, é uma meta, aliás. E olha só que o princípio do BSC que interessante. O BSC ele é montado em cima de quatro perspectivas que a gente chama. A primeira perspectiva é a perspectiva de pessoas, né, de crescimento. Aqui a gente chama, algumas empresas colocam crescimento de pessoas, crescimento e RH. Uma perspectiva de pessoas e aprendizado. Aqui falta também, tecnologia entra aqui nessa base também, tá? Que a gente não vai entrar agora. Perspectiva de pessoas. Depois vem perspectiva de processos. Processos. Depois, em cima de processos, seguindo, vem clientes, perspectiva de clientes, de atendimento ao cliente, de satisfação do cliente, ok? Então, o que que a empresa vai fazer para oferecer qualidade, percepção do cliente, as estratégias de marketing, está tudo aqui, ok? E a quarta perspectiva, a perspectiva financeira, que é que, né, o objetivo das empresas é ter lucro, né? Remunerar seus acionistas, remunerar o dono, remunerar, enfim, distribuir, enfim, é ter lucro. Resultados financeiros. Qual é a sacada que eu quero mostrar aqui para vocês, que o BSC coloca? Esse BSC aqui, gente, ele foi desenvolvido nos anos 90. Tem um livro muito famoso, que eu acabei esquecendo o nome dele. Se chama BSC, Balanced Scorecard, do Kaplan e Norton. São os dois autores dessa ferramenta aqui. Ele é usado mundialmente, isso daqui, tá? Então, eles têm essas quatro perspectivas. Como é que começa esse negócio? Começa assim. Primeiro, a primeira perspectiva é essa de baixo, é gente. Primeiro de tudo, treine as pessoas. Tenha pessoas capacitadas, engajadas, motivadas, felizes dentro da sua organização. Parta daí, comece por aí. Feito isso, vá para o segundo nível. Repare que tem até setas aqui. Essas setas não estão aqui à toa, né? Vá para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Tenha processos confiáveis, processos otimizados, processos inteligentes, processos organizados, né? Processos que dão resultados, processos controlados, que tenha cada um os seus indicadores muito claros e conhecidos pelas pessoas, com as pessoas treinadas e sabem o que fazer em cada um deles. Seus principais processos têm que estar mapeados. O planejamento estratégico não acontece sem isso. Esse aqui é o segundo nível de perspectiva. Depois disso, você tem pessoas treinadas, engajadas, processos funcionando como um relógio, processos padronizados. Daí parta para a perspectiva de clientes. Daí parta para vendas, marketing, que é o carro-chefe da empresa, né? Que é o que traz dinheiro, né? Está aqui, é vendas. Essas áreas aqui, ó, RH, treinamento, contabilidade, produção, engenharia, processos, tudo isso daqui é a área de apoio. Para qual área? Vendas e marketing. Isso aqui são áreas de apoio para vendas e marketing. Beleza, é isso mesmo. Vendas e marketing é quem entra em contato com o cliente. O cliente mal atendido, ele é resultado de quê? De um processo de treinamento, por exemplo, mal feito, gente mal treinada. Quando você tem tudo isso aqui atendido, um marketing bem feito, vendas bem feito, um estudo de mercado, preços adequados, você vende. E o que que acontece? O último nível lá em cima, perspectiva financeira, resultado financeiro, lucro, distribuição aos acionistas, melhoria da qualidade do produto, expansão, crescimento. Mas, sabe o que acontece?
principalmente, infelizmente, que é natural, né? Em pequenas e médias empresas, principalmente, o que acontece? Um empresário, investidor, vai lá e monta uma empresa, né? Sei lá, um restaurante, por exemplo, uma construtora, uma pequena construtora, monta aquilo lá. Qual é a principal preocupação? Comecei, montei, estou com essa estrutura toda aqui, peguei dinheiro emprestado no banco, peguei, né, um monte de coisa aqui, investimento pesado, né? Estou pagando juros, eu preciso vender, vender, vender. Monitora a concorrência, monitora impostos, monitora vender mercado e o foco cai todinho em vendas. Lembra que eu falei lá no começo do nosso bate-papo? Quando eu procurei, né, em todo webinário que eu faço, seja qual for, palestra, treinamento que eu faço, eu gosto muito de trazer casos reais, casos que estão acontecendo recentemente, indicadores, pesquisas. Você quase não acha nada assim que fale especificamente de processos. Por isso que eu chamei, não sei se o pessoal que chegou por último não me viu falando isso, mas por isso que eu chamei processos de patinho feio. Ninguém dá bola para isso. Ninguém dá bola. O que a gente mais escuta, né? Olha, vamos implantar, vamos organizar os processos. Ah, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Teve uma empresa que recentemente eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é organizar os seus processos. Tá, não, não vou fazer isso. Não tenho tempo para isso. Com quem é que eu faço? Não tenho gente para fazer isso. Tem o pessoal mandando bala aqui na produção, em vendas. Eu não posso parar a empresa para isso. Né? Tem tempo. Beleza. Aí o cara foi lá, contratou uma outra empresa para dar treinamento de vendas. Né? Vendas, beleza. Entrou, ó, vamos aqui dar o seu treinamento. E aí, como é que estão seus processos aí? Como é que estão seus processos? Né? Processos. Não tem como eu treinar o seu pessoal se você não tiver processos estabelecidos. Como é que eles vão trabalhar? Ou você quer que eu treine o seu pessoal para você ficar correndo atrás e corrigindo o tempo inteiro, apagando incêndio? Não tem como. Né? Quer que eles decorem tudo? Como é que é isso? Não funciona. Então, a sequência, gente, é essa que está aqui. Eu sou fãzão. Por isso que eu coloquei aquele slide daquela maneira. Vou só voltar ele aqui. Gente e processos são a base do sucesso. Eu acho que agora vocês até deixaram de ver de uma maneira meio romântica esse negócio aqui, né? Gente, processos são a base do sucesso. O sucesso depende de muita venda? Depende de boas vendas, vendas bem feitas, saber gerir o dinheiro, gerir o financeiro, saber trabalhar com crédito, entende? Mas o processo está aqui. Ele é o tijolo ali do alicerce. Senão você começa a montar um belíssimo castelo em cima de areia. Então é muito comum a gente achar treinamentos a rodo de vendas, de liderança, muito comum. Mas eu acho muito difícil encontrar treinamentos para liderança que enfatizem isso que eu acabei de colocar aqui. Inclusive, coloque o líder, dono, gestor, ou seja quem for, para fazer os 4 passos que vocês vão ver no material que vocês vão receber e que a gente vai abordar aqui daqui a pouco. O treinamento Líder Octus faz isso. Por quê? Porque eu trabalhei com isso. Então, eu coloquei nesse material meus últimos 25 anos de vivência treinando líderes. Então, a ideia mais importante que eu quero que vocês levem daqui é essa aqui, ó. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. O que é que isso tem a ver com processo? A disciplina de processos bem definidos liberta a sua empresa, liberta a mente e a agenda libera você para que realmente impulsione o crescimento, inovar, evoluir seus processos e fortalecer a gestão da equipe. Ter processos padronizados é ter disciplina na organização das coisas, na organização de como você faz as coisas.
E disciplina é liberdade para pensar em como crescer, liberdade para cuidar da gestão, para cuidar das pessoas, como eu vou motivar, como eu vou treinar, como eu vou desenvolvê-las, ok? Algumas crenças errôneas que eu estão até relacionadas com o que eu comentei agora há pouco. Sabe, aquela empresa que diz, ah, mas agora não é o momento de fazer isso, não. Olha, a gente precisa parar a empresa para fazer isso. Precisa parar a empresa? Não precisa parar a empresa. Precisa sim dedicar algumas horas, né? Precisa sim dedicar. E eu arrisco dizer, se for medir, quais horas? Aquelas horas que se você começar a medir o tempo que você perde retreinando, reorientando, distribuindo o trabalho, apagando incêndio, junta essas horas todas numa semana, vai dar quantas horas? Uma, duas, três, 5 horas, seis, né? Você, com 2 horas, 3 horas estourando por semana, você já começa a ter um ritmo legal para começar a organizar os seus principais processos. Ah, a gente já funciona bem assim. Tudo bem, você pode já funcionar muito bem assim, mas será que não dá para melhorar, não? A margem lá, né? Vamos falar, grana. A margem está legal, já está satisfatória, os resultados financeiros já estão bem, seus clientes já estão super satisfeitos, então tudo bem. Você não tem reclamação nenhuma, seu NPS está 10. Então, beleza. Então, você precisa estabelecer processos. Processos bem definidos aumentam a produtividade, você passa a ganhar tempo, dinheiro, fazendo coisas bem feitas, e encantam os clientes, que são os que contribuem financeiramente, são os que realmente pagam toda essa brincadeira aqui, né? Outra crença errônea. Ah, vai parar a empresa. Padronizar, essa é uma das que mais são usadas para criticar, principalmente a ISO 9000, até hoje. 30 anos depois ainda se fala disso. Ah, mas isso vai burocratizar a empresa. Por quê? Porque um sistema de gestão da qualidade bem feito, né? Eu até comentei aqui, quando a gente fala em processos, a gente está falando em organização, em padronização. A padronização normal, as pessoas fazem por escrito, né? Em procedimentos escritos, descrevendo como as coisas são feitas, para quem faz o quê, em que momento, quando, como. Então, aí vai procedimentos, instruções de trabalho. Mas tem empresas que fazem isso por vídeo, que seja ótimo. Mas uma empresa que não tem como é que as coisas são feitas, como é que os problemas são resolvidos, quem entrega o quê para quem, quando, como, qual é a dosagem usada nessa medicação, como é montado esse prato, como é feita essa, usando o exemplo aqui de restaurante, é muito comum, né? Um determinado prato, qual o peso da carne, enfim, qual é a padronização, né? Isso tem que estar documentado. Aí falam que é burocratizar. Não é bem assim. Processos engessam as equipes e a empresa. Por quê? Quando você faz a padronização do processo, aquele processo só passa a ser válido, olha, apito, está valendo, vamos trabalhar dessa maneira, quando as pessoas estão treinadas nele. Isso não quer dizer que as pessoas não podem identificar um determinado ponto. Poxa, Joaquim, para eu conseguir a liberação para compra desse mouse, precisaram de 5 assinaturas? Poxa, será que você, como supervisor aí de compras, junto com o meu supervisor, não são suficientes para autorizar a compra de um produto tão simples? Ou só o supervisor? Ele pode questionar isso? Pode. Vamos corrigir isso? Vamos, altera o processo. Acabou. Não estou dando um exemplo tosco aqui, ok? Mas não engessa. Os processos podem sim ser alterados. E a, a quantas vezes forem necessárias.
Processos freiam a criatividade e a inovação. Não, isso não é verdade. Acabei de dar o exemplo aqui, né, de criatividade. Poxa, é questionar o processo. Poxa, esse trabalho aqui não está sendo interessante, não. Quer ver agora uma coisa que eu acho que nem tem lá na frente, nos próximos slides, que é um cuidado que eu sempre aviso. Cuidado que com o ímpeto de inovar, que as pessoas se empolgam com esse negócio aqui, né? Cuidado que com o ímpeto de inovar, às vezes você pode inovar aqui um processo, não envolveu as pessoas que estão ali, que também participam daquele processo. Aí você fez uma alteração, não envolveu as pessoas, e aquela alteração que você fez pode causar um estrago no teu colega ali do lado, no setor vizinho, que não foi avisado daquela alteração, ou a alteração que você fez impactou pesada, faltou informação lá no setor do teu colega, alguma coisa desse tipo, né? Então tem que ter muito cuidado com essas alterações. As alterações elas devem ser feitas em equipe, com todas as pessoas ali envolvidas. Vamos testar, vamos experimentar. Deu certo? Altera aí o procedimento. E treina de novo e vamos seguir. Processos bem definidos são adaptados à realidade da sua empresa. Não existe um. Ah, eu tenho aqui um restaurante, né? Pegar até um exemplo bem. Eu tenho aqui uma pizzaria. É bem, parece ser muito. Elas parecem ser bastante iguais. Ah, vou pegar aqui os processos da minha pizzaria do vizinho aqui do lado. Funciona, não vai funcionar. Então, elas são adaptadas à realidade da empresa. Trazem clareza e autonomia, né? Já conversamos sobre isso daqui. A clareza, eu sei o que que eu vou fazer. Então, eu me sinto. Pronto, um outro termo bem interessante também usado. Eu me sinto dono do processo. Deixa isso aqui comigo. Eu fui bem treinado, eu sei o que tem que ser feito. Em caso de algum problema, eu sei como resolver. Se eu não conseguir resolver, eu sei a quem recorrer. Eu tenho isso padronizado aqui. Isso é autonomia, isso motiva, isso engaja, isso desenvolve as pessoas. Elimina a tomada de decisão constante sobre o como fazer. Normalmente, coloca-se para um supervisor dizer como é que faz, explicar como é que é, quem faz, quando faz. Ok? Então, a gestão de processo ela não é sobre criar manuais complexos e imutáveis. Busca estabelecer um fluxo de trabalho claro, com responsabilidades definidas e métricas de acompanhamento. Quem faz o quê? As métricas aqui são das mais variadas possíveis, né? São os indicadores do processo. Que resultados eles devem atingir? Produção, a satisfação do cliente, NPS, número de horas trabalhadas, enfim. A gestão de processos cria processos que permitem ajustes conforme a necessidade, acabamos de falar sobre isso. Permite identificar rapidamente gargalos e oportunidades de melhoria. Quando o processo, a gente vai ver que até quando a gente estiver desenhando o processo, a gente já tem a oportunidade de identificar e questionar, analisar criticamente. Poxa, por que isso aqui está sendo feito de novo? Porque ele já aprovou aqui uma vez, por que que tem que voltar para ele aprovar de novo? Né? Ele já atendeu, ele já registrou isso aqui naquela planilha. Por que que tem que repetir esse registro em 3 vezes? Facilita a adaptação às mudanças de mercado, por conta. é, aqui já são mais detalhes, eu não vou entrar aqui agora. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: um bom processo, ele é desenhado de tal maneira que quando ele sofra uma alteração por conta do mercado, um produto que foi alterado, você consegue tirar aquele trechinho referente àquele produto, uma norma, por exemplo, uma nova norma, né? Uma NR1. Você consegue tirar aquele trechinho, como se fosse uma peça daquele processo, e encaixar a nova peça ali. Treina, né? Treina e está validado o processo. Você não precisa mexer nele inteiro. Então, aqui os primeiros passos, gente.
Vamos finalmente aqui para os finalmente. Os primeiros passos, aqui, gente, é uma noção, é de fato primeiros passos mesmo. Como eu disse, aquele checklist, ele vai ter esses quatro passos, tá? Com isso que eu vou apresentar aqui para vocês e mais, e com um pouquinho mais de profundidade, tá certo? Então vamos lá. Identifique os seus processos críticos. Primeiro passo. Quais são esses processos críticos? São aqueles que têm maior impacto na satisfação do cliente. O que é que a gente faz aqui dentro? Qual o caminho que a gente faz aqui que causa maior impacto na satisfação do cliente? E na geração de receita, ou nos custos da empresa. Ou seja, aquele processo que você já percebe, já sabe que tem um volume muito alto de gastos, né? Você sabe que eu não sei o que, mas eu preciso melhorar a maneira como eu faço aquilo. A manutenção, por exemplo, né? Manutenção dos equipamentos. Como é que eu, né? Eu tenho esse problema, eu preciso melhorar, eu quero melhorar ele, mas não sei como. Então, esse pode ser um processo crítico. Então, pense em duas ou três áreas onde os problemas mais frequentemente acontecem ou onde a ineficiência é mais visível, eu acabei de falar. Então, esses provavelmente são os seus processos críticos. Pense também na área que está ali redondinha, tem uma pessoa só ou duas, trabalha redondinho, nem está ali no processo produtivo. Lá no BSC, ela pula aquela parte, ela não tem a ver com o cliente, mas vai direto para o financeiro, enfim. Mas é aquela área que um erro pode ser fatal. Por que que eu estou dizendo isso? Experiência própria. A gente teve uma vez que nós cometemos um erro num setor que estava ali, o processo estava meio desatualizado, tinha gente nova, foi treinada, né? E a gente, na pressa, confiou, não vai do jeito que está, papapá, que era o setor de compras da empresa. E a pessoa já julgava que estava treinada, já tinha até uns 3 ou 4 meses na empresa, não me lembro, já tinha não sei. E ela fez uma compra, acho que foram umas 2 ou 3 compras assim, seguidas, que quando a gente se deu conta, já era tarde demais, não tinha como resolver com o fornecedor e quase quebrou a empresa. Quase quebrou, sabe? Foi um prejuízo assim, sem tamanho. Por que que isso aconteceu? Vamos procurar o processo. Cadê o processo? Não tem. Desatualizadíssimo. Quem confere isso? Quem confere aquilo? Não tem. Ninguém confere. De quem é a culpa? Vamos mandar embora o comprador que fez um erro? Foi do processo. Foi processo. A culpa é do processo, do não ter processo, da empresa. Ok? Então, cuidado. Pense numa área que um erro, a área pode estar funcionando, mas um erro pode ser fatal. Às vezes, gente, é só questão de colocar lá um, um, um indicador, uma planilha ali de controle, uma coisa simples, sabe? Uma conferência. Então, cuidado. Ok? Fiz questão de colocar esse aqui. Passo 2. Definido o processo crítico, definido o processo que você vai trabalhar, a gente vai fazer um mapeamento desse processo. Bom, aqui o ideal, aliás, o ideal nem diria, não tem como não fazer, que não seja com as pessoas que estão envolvidas na realização do processo, as pessoas que fazem o processo acontecer. Não é porque você é o gestor, que você é o dono, o gerente, o diretor, que você conhece o processo. Nem é obrigado a conhecer, você não precisa conhecer, tá? Mas as pessoas que estão ali, dependendo do processo, lógico, mas as pessoas que estão ali na realização do processo é que vão te dizer. Né? Elas precisam ser envolvidas. Né? Até porque, quando elas são envolvidas nesse momento aqui, elas passam a se comprometer muito mais com o resultado da implantação.
do processo, da padronização do processo. Elas se ligam muito mais, elas vão passar, elas vão ter aquilo como obra delas também, sabe? É entender melhor o sentido do trabalho delas. Então, envolva as pessoas que estão envolvidas fazem parte do processo. Desenhe o processo. Essa aqui é a parte em que as pessoas falam, as empresas falam, não tenho tempo, não tenho tempo, não vou parar a empresa, não vou fazer isso, não vou parar o setor para fazer isso. É aqui um gargalo que a gente enxerga na implantação desse projeto, sabe? Parar as pessoas. Na minha empresa, várias vezes, nós trouxemos pessoas no sábado, um sábado, um sábado. Ah, não deu para fazer. Então, mês que vem, ou daqui a 15 dias, uma manhã, a gente pode fazer muita coisa, pode produzir muita coisa. E é motivador, e é gostoso quando a gente pega para fazer isso, sabe? Então, aqui eu não tenho como entrar em detalhes, mas são coisas que dá para vocês encontrarem muito fácil na internet. Mas se não der, dá para fazer isso aqui amanhã, simplesmente pegando duas coisas: papel, caneta. Fulano, como é que você faz aí? Vamos começar a escrever, vamos começar a desenhar aqui o nosso processo, né? Vamos começar a desenhar passo a passo. Quem faz o quê, como, quando, para quem vai, como é verificado, como é medido, qual o resultado esperado. Olha lá, ó. Foque no quem faz o quê e em que sequência. Não busque a excelência no primeiro momento. Use lápis e papel mesmo, sabe? O objetivo não é ter uma visão geral. Aliás, perdão, o objetivo é ter uma visão geral do fluxo. Passo aqui, inclusive, tem desenhos aí que são muito comuns, né? Ilustrado, lógico, ilustrativo de fluxogramas. São muito comuns fluxogramas. Existem outras ferramentas bem interessantes também, que podem ser feitas, inclusive na mão, tá, gente? Precisa ir para aplicativo, quem puder fazer em aplicativo, tem uns programas bem interessantes também para fazer isso. Vamos lá. Terceiro passo: identifique gargalos e oportunidades de melhoria, né? Então, enquanto você está ali com a equipe desenhando o processo, identifique pontos de atrito. Ah, então é por isso que acontecem esses atrasos na entrega, porque o processo aqui não prevê que o motorista pode chegar meia hora antes para fazer o carregamento do caminhão, né? Pô, vamos alterar esse processo aqui já nesse momento. Dá para fazer? Dá. Então, identifique pontos de atrito, conflito, atrasos, retrabalho, atividades necessárias. Já nesse momento, já dá para fazer isso. Faça perguntas direcionadas. Onde costumam acontecer os erros? Onde é que o processo fica mais lento? Onde a coisa demora mais? Onde acontecem dúvidas, né? Tem alguma etapa que parece redundante? E já comece a planejar pequenas melhorias aí. Já dá para começar, já dá para pensar em sair com o processo desenhado a 4 mãos, 8 mãos, 12 mãos, né? E já com pequenas melhorias. Ok? O quarto passo, quarto e último passo, é a validação. A validação do processo, ela se dá, porque, assim, isso também é outra ratada. Ah, mas você tem o processo escrito? Tenho, tá aqui. Se o pessoal foi treinado, não, eu alterei o processo aqui, mas eu não treinei ninguém, não falei, não avisei ninguém como é que tem que ser feito. Mas eu ia falar, então não falou. As pessoas não sabem, não foram avisadas que você alterou o processo. Então não exija, né? Então vamos lá. Enfatize a importância dos processos mapeados, né? Fluxos e as instruções de trabalho, as fichas de controle que vocês têm aí na tua empresa, enfim, os documentos, os seus benefícios, né? Os benefícios para todos. Oficialize o processo.
explicando ou revisando com os envolvidos, mostrando onde ele estará disponibilizado. E registra essa reunião que você fez com esse pessoal. Sabe, lá no começo dos anos 90, sabe como é que eu aprendi a. Não é que, não é que a gente tenha feito isso, né? Claro, a gente tinha uma estrutura, com treinamento, listas de presença, né? Lá no cabeçalho, procedimento sobre entrega de produto no cliente, né? Quem foi treinado e assinatura. Tinha isso. Mas o cara falou: ó, você pode imprimir o procedimento e pede para o seu funcionário assinar atrás, verso, atestando de que ele foi treinado, que ele aprendeu. É óbvio que às vezes ele pode ter entendido de alguma maneira, mas vamos lá. Então, oficialize, então revise com ele. Um treinamento, gente, de um procedimento, ele pode ser assim, tá? Pode ser na prática ali, no local de trabalho. Né? Pô, vamos fazer junto, vamos ver se dá certo. Fulano, e aí? Vai funcionar assim, desse jeito? Vai. Então vamos. Aí cabe ao líder observar se aquilo realmente está sendo feito, né? Se está dando certo, se as pessoas estão engajadas. Ah, o fulaninho ali arrumou um jeito mais rápido de fazer aquilo que a gente combinou. O fulaninho, peraí. Então, vamos ver se é mais rápido mesmo. É mais rápido? Vamos refazer o procedimento. A gente refaz esse ponto aqui, esse parágrafo aqui, a gente refaz, treina novamente para fazer mais rápido. É assim que funciona. Simples assim. Crie um canal para que a equipe possa dar feedback sobre os processos, sugerir melhorias e tirar dúvidas. Gente, esqueci só de colocar um detalhe aqui. Veja, aqui no terceiro ponto, mostre onde ele vai estar disponibilizado. Por quê? Em caso de dúvida, qualquer pessoa, pô, esqueci, porque eu não faço esse processo todos os dias. É, o processo de. Joia. Esse processo aqui eu faço só na última semana do mês. E, pô, a gente planejou isso tudo aqui faz 15 dias, eu já esqueci como é que é. Vai lá, leia. Dê um conflito. Deu um conflito entre o pessoal do estoque e o pessoal da manutenção, em algum momento. O que diz o procedimento? Como é que deveria ter acontecido as coisas? Quem não cumpriu o procedimento? Ah, isso não estava previsto. Opa, então vamos corrigir, vamos solucionar da melhor maneira para a empresa aqui esse conflito e padronizar. É assim que funciona. Dá trabalho? Dá. E quando é que eu vou fazer isso? Nas horas que você economizou apagando incêndio. Gente, então, aqui, ó, aquela frase que eu tinha comentado com vocês. Eu acho isso aqui o máximo. Os produtos têm tempo de vida. Lembra, produtos está naquela terceira camada lá do BSC, né? É o resultado de processos. Os produtos têm tempo de vida limitado. E mesmo os melhores produtos se tornam obsoletos, né? Não são os produtos, mas os processos que criam os produtos que promovem o sucesso de longo prazo nas organizações. Tanto que os melhores produtos são os produtos bem feitos, bem vendidos, bem entregues, bem demonstrados ao cliente, né? A gente, quando compra um uma produto qualquer, a gente está comprando produto, a gente está comprando benefício. E o benefício ele foi gerado pelos processos, né, que foram manuseados, que foram operados por pessoas. Ficou claro, né? Então espero que eu, sinceramente, a minha entrega aqui era tá muito mais. Eu até coloquei, acho que no primeiro post lá, eu queria sim entregar essas quatro etapas, dar uma ideia de como você começar a padronizar processos, né? Você tem um caminho do que seja, mas principalmente, né? Porque fazer essas quatro etapas aí é uma coisa relativamente técnica, é uma competência técnica, ok? Mas o meu objetivo principal estava mais visando a questão do entendimento da importância dos processos para a organização, sabe?
Não esqueçam do desenho do BSC, desses quatro níveis. Muitos empresários estão tão focados, tão obcecados, principalmente no começo, quando a empresa está dando prejuízo, está quebrando, está dando. Não é? Estão tão obcecados em vender, em faturar, e precisam realmente vender e faturar, mas estão tão obcecados com isso que esquecem o alicerce. Aquele alicerce mais famoso, gente, e o patinho feio, processos. É isso que solidifica a empresa para fazer com que ela tenha um bom sistema de vendas, tenha um bom entendimento, bons produtos para oferecer no prazo, a um bom custo e remunerar. É o quarto nível BSC. Ok, gente. Eu gostaria que vocês me deixem só mostrar para vocês aqui a, a Octus, os dois principais produtos. Um deles é o método Líder Octus, que eu já comentei com vocês, né? Lá no comecinho do nosso bate-papo. Eu ia entrar em detalhes nele agora, mas eu já expliquei detalhes dele lá atrás, né? Só relembrando que ele pode ser feito em forma de treinamento, que é a forma até mais simples de se fazer, como em forma de seminário, de palestra e mentoria. Mentorias individuais, mentorias em grupos. E esse método, esse treinamento, essa mentoria, ela não precisa ser feita 18 tópicos, né? Mas pelo menos o um, o 2, são fundamentais, né? Um dia desses eu estava até tava, ofereci teve uma consulta, uma pessoa estava me procurando para a gente fazer uma mentoria só no um, no 2 e no 5. Então esse é o meu principal produto, o método Liderox. E esse daqui também é mais voltado para a área de RH, uma estruturação do RH com foco na estratégia, com foco lá no BSC, com foco na estratégia da empresa, no crescimento da empresa. Então, padronização de processos de RH. Também abordando isso que a gente vê aqui. Não entra a gestão administrativa, departamento pessoal, não entra aqui. A gestão de treinamento, People Analytics, multiplicadores, formação de multiplicadores. Cargos e salários, Flávio, tem a ver com gestão estratégica, tudo a ver com gestão estratégica. E tem tudo a ver com a base disso tudo aqui, gente, está aqui, ó, na gestão por competências. Gestão por competências é a base de tudo que está aqui. Avaliação de desempenho, a gestão de treinamento. Porque você vai treinar as pessoas no quê? As competências que são necessárias. Você vai remunerar as pessoas como? Conforme as competências que ela tem. Você vai recrutar pessoas como? A partir das competências que você precisa que sejam, né? Assim vai. Tudo parte da gestão por competência. Ok, pessoal? Então está aqui o meu contato. Se vocês quiserem me visitar, né? Repare que eu coloquei meu primeiro endereço meu aí é no LinkedIn, porque é lá no LinkedIn que eu gosto de colocar meus conteúdos, que é um conteúdo um pouquinho mais denso, sabe? O que eu tenho no Instagram são cópias, são resumos, aliás, de alguns dos conteúdos que tem no LinkedIn. Eu tenho meu site, academiaoctus.com.br, que dá detalhes sobre esses produtos, tá certo? Tem um perfil no Instagram, né? E aí tá um perfil também no YouTube, que eu comecei a alimentar ele ali em dezembro. Tem chat. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ah, poxa, muito obrigado, Lucas. Lucas colocou aqui, estou amando. Espero que tenha ajudado você aí. E vou te passar, sim, os materiais, tá? Ah, disponibiliza esses materiais que foram apresentados na aula para gente? Sim, disponibilizo. O Lucas já pediu umas duas ou três vezes aqui para disponibilizar. Legal, Lucas. Cadê o checklist? Bom, checklist. É que eu quero disponibilizar para o pessoal que assistiu. Tá? Acho. Aí, ó. Pessoal, baixem aí. Acabei de colocar no chat o checklist, tá certo? É,
Lucas, depois, Lucas, o Caio, Vanessa, vocês que, né, o Heródoto, vocês que assistiram, quem quiser que eu apresente os slides, eu posso até tirar dos slides aqueles quatro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês os slides, tá? Nos slides, eu não quis por conta da hora, mas nos slides tem um fluxograma simples, que eu gosto muito dele. E para esse momento, quem for começar a colocar isso agora, tá? Ele ajuda mais. Ele é um fluxograma em que são quatro colunas, vamos imaginar quatro setores, por exemplo, né? Então, imagina quatro colunas aqui. Cada coluna é um setor. Tá? Produção, estocagem, acabamento e armazenamento, sei lá. Armazenamento e estocagem é uma coisa, eu inventei aqui. Então, cada setor. E aí você vai colocando, no sentido vertical, a questão tempo. Então, quem começa? Ah, começa na matéria-prima. Aí, o que que a matéria-prima faz? Depois vem mais uma operação na matéria-prima, aqui. Depois vai para a usinagem. Aí vem para a usinagem, aqui. Depois volta para a matéria-prima. Vamos inventando aqui, tá? Aí volta. Depois vai para o estoque. Aí vai para estoque. Bom, fiquei aqui 1 hora e meia. Não teve jeito. Me perdoe, né? Mas eu espero que tenha sido positivo. Espero que eu tenha, sabe, mostrado a importância que é ter processos padronizados, respeitados, né? Seguidos. Tá? Então, falei 1 hora e meia. Agora eu vou dar para vocês só meia hora para vocês falarem, tá? Não, meia hora eu estou brincando, mas quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, fica à vontade. Passou rápido, não foi, Heródoto? É. Foi tão rápido que eu esqueci de beber água, então você dê licença. Alguma pergunta, gente? Não? Lani, não? Tranquilo? Gente, então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, peço desculpas mais uma vez pelo avançar da hora, né? 1 hora e meia. E agradecendo imensamente a horinha e meia que vocês dedicaram aí da vida de vocês para me escutar, né? Isso é uma coisa, é um pedacinho da vida de vocês, não tem preço. Então, a gratidão por esse pedacinho de hora de vocês. Espero que vocês me acompanhem lá no LinkedIn, quem tiver o LinkedIn. Quem não tiver, faça o perfil, porque vocês são profissionais e é lá que as coisas acontecem de maneira muito mais séria e profunda, sabe? Nem que seja só para ler, gente, que está lá. Você não precisa postar, não precisa fazer, né? É porque no LinkedIn 5%, nem 5% das pessoas que estão lá postam, mas façam um perfil. Então, ou sigam no LinkedIn, vai lá, assistam os vídeos que estão no YouTube. Quem quiser bater papo comigo a hora que for, é, no meu site ou através direto aí do meu WhatsApp. Estou aqui à disposição para quem quiser fazer algum diagnóstico da liderança, diagnóstico de processos ou algo, pedir alguma sugestão, fica à vontade. Tá certo? A gente bate um papo. Tá bom, gente? Mais uma vez, gratidão imensa a todos vocês. Ok? Valeu, Muito, pessoal. muito obrigado, professor. Boa noite a todos aí, viu? Boa E o, noite, e Heródoto. o café tá de pé, né? Sim, quando está, você já tem meu telefone. Quando você estiver por aqui, me Sim, liga, sim. Anne. Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Até mais, obrigado. Até mais. Muito obrigado, professor. Boa noite. Tchau, Lucas. Boa noite. Até mais, Vanessa. Mirabel.